Boa noite a todos, tudo bem? Para mim, sabe, é sempre uma felicidade. Desde a minha conversão, eu sempre assim acompanho as palavras de lá do CPP, eu lembro que botava no site, e eu sempre vibrei muito com tudo isso, nunca tive o privilégio de vir aqui estudar, e eu creio que se eu tivesse o privilégio, eu viria com certeza. Então, o Senhor tem colocado algumas coisas no meu coração, e uma dessas coisas é sobre a nossa prioridade. Isso tem incomodado muito o meu coração. Para quem nós temos dado o nosso tempo, para quem nós temos dado a nossa vida, para quem nós temos entregado as nossas finanças, para quem nós temos confiado o nosso coração. Então são coisas assim que isso tem me preocupado muito. Eu tenho visto muitas pessoas se perderem em meio à caminhada por simplesmente deixar com que o seu coração seja levado por qualquer vento de doutrina ou por qualquer palavra que venha tirar o homem do seu caminho original. Independente de qual linha teológica nós acreditamos que o Senhor está cada dia nos trazendo e nos empurrando para o centro da vontade dEle. E eu te digo que existe um lugar especial, e esse lugar especial é quando Ele nos coloca no centro da vontade dEle. Então, gente, meu nome é Maico, como que o Ângelo ele disse. Eu não me considero o missionário mais querido do Brasil, mas o Senhor me deu um talento, só um. Eu acho que eu não tenho outro. Meu talento é fazer amigos. E eu tenho feito isso. Eu tenho feito missões há bastante tempo, e há bastante tempo eu entendi que eu não sou um ser sozinho e nem que eu sou o salvador do mundo. Eu entendi que Deus enviou um Salvador ao mundo, e esse Salvador, ele está muito a fim de formar algo com muitos amigos. Assim, Jesus, ele chamou algumas pessoas que não tinha nada a ver com assim, o contexto daquela época, chamou alguns pescadores ignorantes, chamou tantos outros homens, para que eles fossem de alguma forma pescadores de homens. E assim um dia, eu sempre gosto de falar isso, o Senhor ele me chamou num baile funk, numa favela do Rio de Janeiro. E desde quando o Senhor me chamou, eu entendi assim, cara, eu não fui salvo apenas para ser salvo. Eu não fui salvo apenas para ganhar a famosa pedrinha na coroa, como algumas pessoas dizem. Eu não fui salvo apenas para ser um crente, como todo mundo acha que tem que ser. Se eu fui salvo é porque existe um propósito, se eu fui salvo é para que de alguma maneira a minha vida sirva para servir pessoas. E desde a minha conversão eu tenho dedicado a minha vida a servir as pessoas. Com esse único talento que eu tenho, eu sempre falo, cara, eu sou um cara de um talento só. E eu conheço às vezes o cara que tem mais de 20 ou 30 talentos, e eu vejo o cara parado, isso me dá uma agonia no coração, porque eu sei que ele com aqueles 20 ou 30 talentos, ele pode tocar assim um bairro, ele pode tocar a cidade, ele pode tocar a nação. E eu creio que o Senhor ele está movendo os nossos corações para uma prioridade. Eu queria te convidar de novo a fechar os olhos. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida desses irmãos que estão aqui, Deus, em Montemor, obrigado porque eles têm ouvido a sua voz, obrigado porque a oração dos nossos irmãos está tocando a cidade. Obrigado porque o Senhor está trazendo para cá homens e mulheres com coração em te servir. Pai, eu tenho uma oração nesta noite, que o Senhor estabeleça nesse lugar aquilo que esses irmãos têm orado há tanto tempo. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que venha tocar os hospitais, eu oro para que venha tocar as escolas, eu oro para que venha tocar o governo, eu oro para que venha tocar todas as esferas dessa comunidade. E Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor possa tocar todas essas esferas com homens e mulheres de fé, com homens e mulheres que escolheram fazer a sua vontade.
com homens e mulheres, Pai, que não temem a nada a não ser ao Senhor. Pai, continua imputando sobre eles o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, para que eles possam ser a cada dia mais relevante aqui na cidade de Montemor. Até que do alto o Senhor venha dar direção para uma expansão, porque eu creio, Senhor, que não somente a cidade de Montemor, mas as cidades vizinhas receberão a sua glória, receberão o seu amor e a manifestação daquilo que o Senhor tem para essa geração. Obrigado porque o Senhor continua sendo um Deus bondoso. Obrigado porque mesmo em meio às nossas falhas, às nossas dificuldades, o Senhor tem forjado em nós o seu caráter. Pai, continue fazendo isso em nós, continue fazendo isso na vida dos nossos irmãos. Obrigado pelo serviço que eles prestam ao seu corpo. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está nos empurrando para aquilo, Senhor, que será uma revolução nesses dias. Obrigado porque ela está vindo silenciosa. Obrigado porque ela está vindo por pessoas inesperadas. Obrigado porque o Senhor continua usando aqueles que estão à margem de tudo que as pessoas pensam ser. Obrigado porque o Senhor continua confundindo os sábios desse tempo. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado para a loucura da pregação. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Pai. Obrigado porque o Senhor tem se manifestado em meio às orações, a essa casa de oração. Obrigado porque o Senhor tem manifestado, sim, Deus, o seu amor por nós, e nós somos muito gratos. Obrigado por esse tempo, Senhor. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações nesse dia, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós estamos falando muito nesses dias sobre a missão do Pai, sobre a missão do Filho, sobre a missão de cada um, e nós entendemos que todas as missões elas se englobam numa só, e essa se chama a missão de Deus. Cara, Deus muito camarada, um Pai muito bom que poderia fazer tudo sozinho, Ele resolveu escolher nós. Meros homens, limitados, falhos, que carecem sim do seu poder, do seu amor todos os dias, e Deus nos escolheu. Então nós começamos a entender que a missão não é um peso, nós começamos a entender que a missão é um privilégio, e se é um privilégio, eu não tenho peso, eu tenho alegria em servir. Eu creio que uma das coisas que o Senhor está restaurando nesses dias é a alegria de servir, é a alegria de cumprir o propósito dEle. E eu não consigo ver Jesus em outro tipo de movimentação, a não ser derramando paz, alegria e justiça por onde quer que Ele foi e por onde quer que Ele ainda vai hoje. Então, tem um texto que me chama muito a atenção, que fala sobre a movimentação de Jesus, que fala sobre o coração de Jesus e que fala sobre a nossa prioridade. Queria que vocês abrissem, por favor, no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 4. Versículo 34 e 35. Diz assim: disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Esse é um texto clássico, quando
quando as pessoas vão fazer conferências missionárias, ou quando vão falar sobre a ação da igreja na cidade, ou quando vão falar sobre o ID, ou quando vão falar sobre a missão de Deus no mundo. Esse é um texto muito clássico. E muitas pessoas, quando veem Jesus falando dessa forma, quando eles estão preocupados, na verdade, que já tinha 3 dias que Jesus ele não comia direito, e ele estava pregando, ele estava curando, ele estava manifestando amor, ele estava indo de cidade em cidade, eles estavam preocupados. Então eles falaram assim: Jesus, quando é que você vai comer? E Jesus fala assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra. Quando eu vejo Jesus falando assim, eu imagino que Jesus está dando um coice neles. Eu imagino como se Jesus está falando assim: cara, vocês estão preocupados com isso? Eu estou preocupado em fazer a vontade do meu Pai. Durante muito tempo eu pensei assim, mas depois eu fui analisar bem o texto, não é bem assim. Jesus, na verdade, ele usa uma preocupação deles para ensinar o que é a prioridade. O que é a prioridade? O que era a prioridade na vida de Jesus era completar a obra do Pai. Não que Jesus era contra a comida, não que ele era contra a bebida, não era isso, mas ele queria usar isso para mostrar uma realidade. Por quê? Porque estava tudo pronto, eles não conseguiam ver. Então Jesus, ele usa como sempre uma das suas estratégias para ensinar. E Jesus, ele começa a ensinar por uma ação prática. A prioridade, a nossa prioridade, tem muito a ver com aquilo que nós queremos ser. E tudo que Jesus queria ser era obediente ao Pai. Por isso que ele ensina. Eu creio que de repente ele poderia estar sorrindo aqui, falar assim: cara, vocês precisam entender que a minha comida verdadeira é fazer a vontade do Pai. Ou seja, cara, vocês precisam mudar o olhar de vocês. Gente, naquele tempo o governo era opressor, o sistema religioso opressor, havia fome, miséria e tudo mais. E Jesus, no decorrer do texto, ele diz assim: ergam os seus olhos, levantem os seus olhos, os campos estão brancos, pronto para a colheita. Eles devem ter falado assim: ah, você está de brincadeira, como assim? Está tudo um caos, está tudo ruim. De repente você olha para o bairro onde você está, ou para a cidade de onde você está, você fala assim: como que esse povo está preparado? Como o coração deles está pronto? Como nós podemos chegar? Como nós podemos alcançar? O que fazer? Eu tento falar, mas eles não abrem o coração. Então isso vai nos limitando, porque de repente a gente não está conseguindo ver. E Jesus explica uma das maravilhas e uma das práticas para que possamos ver, que é fazer a vontade do Pai. E Jesus queria ensinar algumas coisas acerca da nossa prioridade. Eu acho que uma das prioridades que Jesus queria ensinar através desse texto é que a obra missionária, ela requer uma prioridade. Eu gosto muito quando o Piper fala que missões existem porque adoração não. Quando eu li isso, eu parei de ler. Eu falei assim: vou parar de ler isso que o Piper está falando, que ele está ficando maluco. Como assim adoração não? Todos os dias eu adoro, como que adoração não tem? Aí depois ele continua: adoração não, porque que ela não está manifesta em todos os povos. Então, a prioridade da igreja continua sendo a adoração, ou pelo menos deveria ser adoração. Mas como a adoração não está em todos os povos,
Logo, missões torna-se uma prioridade para a igreja, porque como os povos receberão a glória do Pai através da manifestação dos seus filhos? Então, a obra missionária requer uma prioridade. Os discípulos estavam preocupados com Jesus, porque já fazia 3 dias que ele não parava, porque ele estava engajado na sua obra missionária. Existe uma frase que eu gosto muito, que diz: enquanto a igreja não se despertar para a obra missionária e não cumprir o seu chamado, ela não terá justificado a sua existência. Eu creio que todos nós entendemos do que a igreja, ela é uma ação. Eu creio que todos nós entendemos que não existe mais aquele papo que eu sou a igreja sozinho. Nós entendemos que eu, com o Ângelo, com a Carol, com o Jonas, nós somos a igreja. E a partir dessa ação, a partir desse corpo, o Senhor, Ele quer tocar as pessoas, o Senhor quer tocar os bairros, Ele quer tocar as cidades, Ele quer tocar as nações a partir disso. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender o que é verdadeiramente a nossa prioridade. Precisamos entender aquilo que nós priorizamos. Geralmente os nossos interesses, o nosso bem-estar, ele luta contra essa ação. Eu lembro que uma vez, cara, eu ia para a faculdade, todo dia eu pegava um ônibus. E eu ia com uma colega minha, Tainá. A Tainá era igual o nosso irmão aqui que prega aqui em ônibus. E eu, cara, cheio de vergonha, jamais iria pregar no ônibus. E eu lembro que um dia eu estava indo lá para a faculdade, a Tainá pregando, e eu super confortável lá, porque eu estava intercedendo por ela. Até que um dia a Tainá fala assim: gente, eu estou falando aqui há 20 minutos, e vocês estão prestando bastante atenção, e eu queria continuar, mas gente, o Maico está aqui do meu lado desesperado para poder falar. Vambora, Maico, levanta. Eu lembro que aquela foi a primeira vez que eu preguei em algum lugar público, e depois disso, isso se tornou uma paixão. Mas era muito confortável sempre eu estar escutando a Tainá. Eu sabia que eu tinha que fazer também. Eu sabia que eu tinha que aproveitar as oportunidades para poder proclamar. Eu sabia que o Senhor, Ele tinha me dado algo especial para que eu pudesse entregar, que foi aquilo que me capturou. E eu entendi também que eu não fui salvo, como eu disse, para apenas ser salvo. Eu fui salvo para que se complete a obra do Pai. Então, a obra missionária na minha vida sempre batia de frente com o meu conforto. Eu sempre cito ali quando o Mateus está ali sentado, trabalhando, tranquilo. Cara, por que Jesus passou naquele dia ali? Para estragar a vida dele. O Mateus estava ganhando o dinheirinho dele, indo para casa, né? E ali, de repente, com a família dele, não sei se ele tinha família ou não, mas Mateus estava ali, fazendo uma coisa normal. Até que um dia passa um homem chamado Jesus. E Mateus 9:9 diz que Jesus passa e diz assim: ei, segue-me. Como assim? O cara levantou e seguiu Jesus. Eu não fiquei satisfeito com isso. Como assim o cara levantou e seguiu Jesus? Primeiro, é da minha área, então eu posso, né, falar. Se você levantar do trabalho sem justificar, mano, é justa causa. Perdeu o emprego. Eu creio que naquele tempo não era diferente, porque devia ter dinheiro ali, porque o cara cobrava impostos. A Bíblia diz que ele levantou e seguiu Jesus. Ali não falou que ele foi na casa dele, que ele pegou as roupas, que ele deu um beijinho na mãe dele, nada disso não. Ele levantou e seguiu.
Eu não fiquei satisfeito. Como assim? Ah, mas ele é Jesus. Tudo bem, mas como assim? Cara, eu comecei a cavucar um pouquinho a palavra e fui perceber que a palavra seguir, no original, no grego ali, está escrito que é a palavra kolotel, que significa tornar-se semelhante a Deus. E depois eu fui ver que a palavra levantar significa a palavra também grega chamada anisteme, que o significado é levantar dentre os mortos ou sair da zona de conforto. Aí eu comecei a entender. Mateus estava ali sentado, morto. Jesus olha para ele e diz assim: venha se tornar semelhante a Deus. E ele saiu da zona dos mortos. Ele saiu da sua zona de conforto para seguir aquele que poderia transformá-lo novamente à imagem e semelhança do Pai. A Bíblia é muito louca. Então Mateus, ele se levantou para que a obra missionária fosse uma prioridade na vida dele. E isso tem batido no meu coração todos os dias. Qual é a sua prioridade? O que você tem priorizado? Eu gosto quando o Igor Miguel, ele sempre diz que quando nós levantamos para poder trabalhar de manhã e falamos, eu estou indo para ganhar dinheiro, ele chama isso de idolatria. Porque você está trabalhando por causa do dinheiro. Agora, ele também diz que quando nós levantamos para poder prestar um culto a Deus através do nosso serviço, isso se torna uma adoração a Deus. Porque a minha prioridade não está naquilo que eu estou vendo, a minha prioridade não está naquilo que eu toco, a minha prioridade não está naquilo que satisfaz o meu ego, mas a minha prioridade continua sendo fazer a vontade do Pai. E Jesus queria ensinar isso àqueles que estavam caminhando do lado dele, porque parece que eles não estavam entendendo. Exemplo disso é lá em Mateus 6,33, quando ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mais uma vez eles estavam preocupados com o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. E Jesus, como sempre alegre, ele diz: olhem os lírios dos campos, olhem as suas vestes. Nem Salomão em toda a sua glória teve vestes tão lindas como desses lírios. Essa brincadeira de Jesus a gente faz às vezes. Por exemplo, quando a gente ganha uma parada bacana, a gente fala assim: caramba, nem Salomão em toda a sua glória teve um iPad desse. E Jesus, ele estava o tempo todo trazendo esses irmãos para viver uma prioridade. Quando nós vivemos uma prioridade, a nossa vida muda. Quando nós vivemos a prioridade correta, a nossa história é transformada. Eu começo a entender um pouco Paulo lá em Romanos 12:2, quando ele diz para a gente não se conformar com esse mundo ou com esse sistema. Ele diz para a gente ser transformado através da renovação do vosso entendimento, para a gente experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um pouco antes ele fala sobre o culto racional, que é o culto inteligente, que é apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. E sabe o que Jesus ele queria? Cara, vocês precisam mudar o jeito que vocês estão caminhando. Não é só porque vocês estão atrás de mim que a prioridade de vocês é fazer a vontade do Pai. Vocês estão completamente enganados. Então Jesus ele começa a ensinar os discípulos a fazer a vontade do Pai. A segunda coisa é que a obra missionária requer urgência. Ah é, Maico? Precisa de urgência? Sim. Missões não é uma tarefa para amanhã, eu vou te explicar o porquê. Quantos aqui hoje sabem se daqui a um mês vocês vão estar vivos ainda? Quantos aqui sabem que levanta a mão? Um mês. Alguém sabe? Daqui a um mês eu vou estar vivo, alguém sabe?
Alguém tem uma certeza disso? Tem? Fala sério, gente, ninguém tem? Quem tem certeza que daqui a uma semana vai estar aqui vivo? Vai estar aqui na quarta-feira que vem? Ninguém tem certeza disso, não? Daqui a 15 segundos, quantos aqui têm a certeza que vão estar vivos ainda? Levante a mão. Ninguém? Para quem não sabe quanto tempo tem, nós temos pouquíssimo tempo. Eu sempre falo isso, que eu amo a minha esposa, o meu filho que está ali, eu amo a minha mãe, meu pai, os meus amigos, e eu tenho muito medo de perder cada um deles. Eu tenho sim um medo, mas o meu maior medo é minha vida acabar e eu não ter cumprido a vontade do Pai para a minha vida. Eu não quero ser diferente de Jesus quando naquela cruz disse: está consumado. Tudo que eu tinha que fazer por vocês eu já fiz. E eu também gosto muito quando Paulo diz: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Porque de alguma forma eles completaram a obra do Pai na vida deles. E Jesus mais uma vez ensina aos discípulos: a obra missionária requer urgência. Jesus em Mateus 9, ele começa a olhar, ele dá uma olhada assim panorâmica, e ele diz: existem muitas ovelhas que estão desgarradas, que não têm um pastor, ou seja, existe muita gente perdida, existe muita gente desesperada. Eu lembro que uma vez eu cheguei no sertão numa casa, entramos e de repente começamos a compartilhar sobre o amor de Deus. Depois de ter compartilhado um tempo, a mulher só estava olhando lá para a gente, olhando, ela não falava nada, e no final ela falou assim: por que vocês não chegaram aqui antes? Por que ninguém nunca veio aqui para me falar sobre isso? Se você tivesse vindo aqui antes, a minha vida seria diferente. Se você tivesse o compromisso de vir aqui antes, e ela começou a dar um sermão lá na gente. Tudo bem, eu entendo que o tempo de eu estar lá era aquele tempo e tudo isso, mas eu fico me perguntando: quantas pessoas vão ficar ainda esperando pela nossa manifestação? Ah, Maico, tudo está no comando de Deus, tudo está no controle de Deus. Sim, e precisa estar, inclusive a nossa vida, inclusive o nosso coração, inclusive a nossa mente, inclusive os nossos dias, inclusive a nossa prioridade precisa ser dele, porque todos nós somos indesculpáveis diante dele. E qual é a nossa prioridade? A quem nós estamos entregando os nossos dias? A quem? A quem? Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse o amor do Senhor, se não fosse a misericórdia dele, aonde que nós estaríamos? Se ele um dia não olhasse para as nossas vidas com muita graça, aonde nós estaríamos? Se ele não nos escolhesse, aonde que nós estaríamos? Aonde? Então Jesus estava ensinando aqueles homens a, de alguma forma, dedicar a sua vida para completar a obra do Pai. Qual é a porção que nós estamos dando para completar a obra do Pai? Qual é o tanto que nós estamos dando para que Montemor receba o amor do Senhor? Qual é a porção que nós estamos dando para que as pessoas conheçam Deus de uma forma nítida? Se é que nós podemos apresentar Deus de uma forma nítida, mas como nós podemos falar de Deus sem confundir as pessoas? Quanto tempo que nós estamos dedicando à leitura da palavra, aos estudos, para que as pessoas não sejam confundidas, mas elas sejam esclarecidas? Quanto tempo nós estamos dedicando às nossas orações para que o Pai venha falar aquilo que nós temos que fazer,
Eu acho que eu falei isso no final do ano, mas uma faculdade dos Estados Unidos fez uma pesquisa e ela pegou 100 homens e mulheres e fez uma pesquisa para poder saber quantas escolhas nós temos durante o dia. O resultado da pesquisa foi 1.270 escolhas a fazer desde quando nós acordamos até quando a gente deita. Geralmente será que eu vou dormir um pouquinho mais ou será que eu vou dormir um pouquinho menos? Será que eu vou tomar um cafezinho ou será que eu vou escovar o dente? O certo é escovar o dente, tá, gente? Mas eu às vezes vou tomar um cafezinho. Algumas escolhas vão ser muito simples. E sabe, essas escolhas simples, nós agimos pela nossa experiência, nós agimos por aquilo que nós acreditamos, nós agimos porque nós fazemos aquilo diariamente. Então essas coisas não vão ser muito relevantes na sua vida, como eu, que gosto de tomar café na xícara, café no copo e água na xícara. Isso aí é uma loucura minha, mas isso não vai mudar em nada aquilo que eu sou. Mas existem algumas escolhas que vão sim mudar o seu caminho ou vão mudar o seu estilo de vida. Existem algumas escolhas que serão muito sérias. E eu tenho uma pergunta a te fazer, eu quero que você seja sincero com você mesmo. Dessas 1.270 escolhas que você tem durante o dia, quantas delas você pergunta a Deus o que é que você tem que fazer? Quantas delas? Quantas delas? Quantas vezes você vai ter que assinar alguma coisa, algum documento de banco? Você pergunta, Deus, eu tenho que assinar isso aqui? Quantas vezes você vai fazer uma prestação e pergunta, Deus, eu tenho que fazer isso aqui? Ou a gente só deixa para perguntar a Deus, Deus, será que eu tenho que evangelizar hoje? Isso aí não precisa perguntar a Deus, Ele já falou que tem que fazer. Deus, eu tenho que orar hoje? Você não precisa perguntar. Deus, eu tenho que servir as pessoas? Isso você não precisa perguntar, porque Ele já disse. Agora, de repente, a pessoa que você vai casar, de repente, a faculdade que você vai ter que entrar, de repente, a nova empresa que você vai ter que entrar, nem todas as propostas são as propostas que Deus quer. Nem todas as pessoas que te querem são as pessoas que Deus quer. Como nós estamos tratando essa relação de prioridade sobre Deus? É quem me guia. Deus é quem governa a minha vida. Se eu clamo o reino dele, quer dizer que o governo dele está sobre mim. Se eu clamo o reino dele, eu quero dizer que todas as coisas pertencem a ele. E por que não as minhas escolhas? Aí eu começo a entender Paulo quando ele diz lá em 2 Coríntios, agora eu não vou lembrar o capítulo, o versículo, mas quando ele diz que eu temo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Você sabe qual foi como a serpente enganou Eva? Dizendo para Eva que ela poderia viver sem Deus. Porque a serpente enganou Eva, disse que os olhos dela seriam abertos, que ela seria semelhante a Deus, e que ela seria conhecedora do bem e do mal. E venhamos e convenhamos, os olhos dela já eram abertos, na viração do dia ela via Deus. Ela era semelhante a Deus já. E ela conhecia o que era o bom e o que não era. Deus falou assim, das árvores do jardim você coma, mas a que está no meio você não coma. Então todas eram boas, menos aquela que estava lá no meio, daquela não podia comer. Mas a serpente estava dizendo ali, olha só, você pode viver sem Deus. E às vezes nós dizemos que acreditamos em Deus, que vivemos em Deus, mas nós não perguntamos a Deus o que é que nós temos que fazer. Existe uma incoerência nisso. Existe uma discordância. Agora, a partir do momento que eu faço as minhas escolhas baseado nele, eu tenho que estar preparado. Porque Deus,
Ele está muito afim de redimir a sua criação, Ele quer usar as nossas vidas. E se tem algo que Deus vai te falar no secreto, é justamente isso, que Deus é apaixonado por vidas. E não somente pelas almas, mas Deus, Ele é apaixonado pelo homem como um todo. E sabe, às vezes nós damos algumas desculpas para Deus. Deus, eu sei que a obra missionária, ela tem uma urgência, mas sabe, eu não tenho muita coisa a fazer. Senhor, existe uma comunidade aqui que precisa receber a graça do Senhor, mas eu não sei muito o que fazer, porque eu não tenho muita coisa. Gente, o pouco que você tem para muitas pessoas é muito. Nós estamos tendo experiências assim, o pouco que a gente tem sido muito para aqueles que não têm nada. Como o Ângelo, ele falou aqui, o Pai é nosso, assim como o pão é nosso. E esse Pai que é nosso, Ele tem se manifestado ao mundo a partir de uma família que somos nós. E essa família está pegando o pão, está começando a compartilhar por esse mundo. É muito interessante quando é que Jesus ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu lembro muito sobre a questão do maná no deserto. Todos os dias existe uma porção do pão de Deus liberado para nós. Mas só que esse pão não é meu, esse pão não é seu, esse pão é nosso. E esse pão precisa ser compartilhado. Uma vez nós conversando sobre isso, alguns amigos, e um amigo fez um voto com Deus. Foi um dos votos que eu mais gostei que alguém fez na vida. Ele fez um voto assim: todo dia que o Senhor me revelar algo interessante assim na palavra dele, algo que queima o meu coração, eu vou compartilhar. Eu vou procurar alguém em algum lugar e vou compartilhar. E o interessante, cara, é que a vida desse cara transformou. Porque primeiro ele falou que à medida com que ele compartilhava, o amor do Senhor se multiplicava no coração dele, e aqueles que caminhavam em volta dele começaram a se multiplicar também. E ele falou que um dia ele estava no ônibus sentado, e o Senhor tinha falado com ele algumas coisas. Ele viu uma mulher do lado dele, a mulher estava com a cara fechada, e ele falou que ele não teve coragem de falar com ela, mas o Senhor colocou no coração dele de escrever uma carta. E ele começou a escrever uma carta e deu para ela. Quando ele deu para ela, falou assim: eu já tenho um namorado. Ele todo, não é isso, é uma carta de Deus para você. E ele falou que a mulher começou a ler aquela carta e começou a chorar, e começou a chorar, e começou a chorar. Ela falou assim: como é que você sabe que a minha filha está enfrentando uma depressão? Como é que você sabe que meu coração está assim? Como é que você sabe o que o meu marido faz comigo? Como é que você sabe? Ele falou assim: não sou eu, é uma carta de Deus para você. Então, cara, assim como o Marcos, esse amigo meu que escolheu compartilhar o seu pão, ele entendeu que essa obra missionária é urgente. Deus, ele tem pressa? Eu não sei se Deus, ele tem pressa, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: nós precisamos completar a obra do Pai. Nós precisamos completar a obra do Pai, e as nossas desculpas, elas não podem nos travar ou nos paralisar de completar aquilo que o Pai destinou para cada um de nós. A Bíblia diz que já tinha obras preparadas antes da fundação do século para a gente caminhar sobre ela. Então vamos caminhar sobre elas. Amém? Ou diz amém? Diz amém. Terceiro, a obra missionária, ela requer olhos levantados. Levantar os olhos, cara, significa ampliar a visão, enxergar mais longe, enxergar além da sua visão míope. Eu que sou míope sei. Eu estava com 1 grau a menos do meu óculos.
Eu estava com uma dificuldade tremenda de dirigir à noite. Essa semana, quando eu botei esse óculos aqui, eu falei assim: nossa, eu estou enxergando até São Jorge lá na lua. Brincadeira. Brincadeira. Antigamente, quando eu era pequenininho, falava que se a gente olhasse a lua ia aparecer São Jorge no dragão. Alguém que lembra disso ou não? Ou só lá na Baixada Fluminense que tinha isso? É, porque o Rio de Janeiro tem essas paradas aí. Cara, quando nós entendemos que nós precisamos erguer os nossos olhos, uma das palavras usadas aqui é a palavra elevar. Nós precisamos elevar os nossos olhos, nós precisamos enxergar mais longe, nós precisamos enxergar o que outros têm negligenciado, nós precisamos enxergar fora de si e além de si, olhar além do aqui e agora, ver o que Deus vê. Ver o que Deus vê, mudar os nossos sentidos, parar de ouvir como nós ouvimos, parar de tocar as pessoas como é que nós tocamos. Uma vez eu fiz uma oração muito louca. Eu morava em Cabo Frio ainda, eu não era casado, eu morava numa kitnet pequenininha junto com 2 amigos. E eu lembro que naquele dia eu fiz uma das orações mais loucas e perigosas da minha vida. Eu orei assim: Senhor Jesus, e madrugada isso, eu quero olhar como o Senhor olha, eu quero ouvir como o Senhor ouve. Quando eu falei ouvir como o Senhor ouve, eu comecei a escutar gritos. Acredite você ou não, mas eu comecei a ficar desesperado. E quando eu comecei a escutar o grito, eu comecei a escutar o grito de uma menina. E de repente eu comecei a ver uma menina num canto de um quarto escuro, se protegendo, porque parecia que alguém estava violentando ela. E aquilo começou a atordoar o meu coração, porque eu lembrei de um tempo em que eu estava morando lá no Amapá. E lá tinha um barco de franceses, que esse barco aliciava menores. E eu lembro que eu queria fazer alguma coisa, não conseguia fazer. Assim foi aquela sensação que eu tive ali naquele dia à noite. Sabe, de você querer fazer algo e você não conseguir, porque você está preso a alguma coisa. E eu creio que um dos problemas da nossa geração nós sabemos o que fazer, mas não fazemos. Porque entre a teoria e a prática existe um abismo, e às vezes nós estamos presos nesse abismo. Nós sabemos o que fazer, mas não fazemos. E o Senhor, Ele tem de alguma forma incomodado os nossos corações, dizendo: façam justiça, façam justiça, façam justiça. Façam justiça. Mas Maico, isso os profetas falavam lá. Cara, Jesus, Ele viveu para fazer justiça. Os discípulos deram continuidade na missão para que a justiça fosse feita. Nós somos chamados para que a justiça de Deus seja feita. E Jesus diz assim: ergam os olhos. Sabe, o mundo está mais preparado para ouvir a palavra dele do que a gente a falar. Aquela mulher naquele dia, quando eu entrei na casa, ela falou assim: por que vocês não falaram há mais tempo? Porque o mundo está mais preparado para ouvir. Eles têm fome, eles têm sede. Nós temos a água da vida, nós temos o pão vivo que desce dos céus, ou que desceu dos céus. Não nos falta mais nada para completar a obra do Pai. Nós temos tudo, todas as ferramentas. A única coisa que ainda nos impede é aquilo que nós priorizamos. Aquilo que nós priorizamos. Erguer os olhos também nos ajuda a olhar para cima e ver que a autoridade e a capacitação para o cumprimento dessa obra vem dele e não vem de nós. Tudo depende dele. Nós continuamos sendo dependentes dele para tudo.
Eu gosto quando Jesus está ali orando e ele diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Até para não cair eu dependo dele. Até para não cair eu dependo dele, ou seja, eu dependo dele para tudo. Para tudo. E ele é quem nos capacita, é Ele quem nos dá a palavra, é Ele quem nos dá sonhos, é Ele quem nos dá a visão, é Ele quem nos dá o amor para amar as pessoas. Uma frase que eu peguei de Hudson Taylor é: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Eu não sei como você se sente, mas eu me sinto muito pequenininho diante de Deus. Tem dia que eu estou me sentindo uma poeira, sabe, bem pequenininho diante dele. E o Senhor, na verdade, Ele tem nos chamado para viver uma dependência do seu poder, uma dependência do seu amor, para que de alguma forma, quando a gente começar a ver, a gente agir por aquilo que Ele está fazendo. Não depende de mim, não depende de você, mas depende de uma ação de Deus em nós e através de nós para esse mundo. Sabe como a cidade vai receber esse grande amor dele? Quando nós começarmos a priorizar aquilo que é eterno, quando nós começarmos a priorizar aquilo que é dele, quando nós começarmos a priorizar a sua voz. Chega de ficar escutando outras vozes, chega de ficar emprestando os nossos ouvidos a tantas coisas e pessoas, chega de viver crise em cima de crise, em cima de crise, por algo que você acha, por algo que você pensa. No reino de Deus não existe crise, no reino de Deus não existe chiliques, no reino de Deus existe sim uma manifestação. No reino de Deus existe também uma obra do Pai, que nós devemos nos engajar nela. O Senhor não quer mais usar mulas, o Senhor não quer mais usar pedras, o Senhor não quer mais usar amuletos ou sinais, o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida. O Senhor quer usar os seus filhos. Por isso que lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz que todos o quanto receberam a Jesus, foi-lhe dados o direito ou o poder de serem chamados filhos de Deus. E é justamente esse direito e esse poder que nos transforma, não só em agentes de reconciliação, mas em agentes de transformação. Porque o Senhor está muito afim de usar as nossas vidas nesse mundo. Por isso é que de vez em quando a gente tem que falar sobre isso. É por isso que de vez em quando nós temos que parar e pensar: para onde que eu estou indo? Há pouco tempo atrás eu fiz uma análise no papel do meu tempo. O que eu me dedico às coisas de Deus, ou o que eu dedico para satisfazer a minha vontade ou o meu ego. O meu ego ganhou de 37 contra 4 de Deus. Falei, não, tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada. Por isso que muita coisa está tudo embaraçado. Por isso que eu estou correndo e parece que eu estou correndo atrás do vento. Alguma coisa precisa transformar. E sabe, tudo que Deus espera de nós é uma disposição para o serviço. Porque uma comunidade missionária, ela entende que o serviço não é um peso, mas o serviço é um padrão de viver dentro desse reino. Por quê? Porque Jesus escolheu servir, e Jesus continua sendo o nosso padrão de vida. Eu sempre digo, quando nós olhamos os homens como padrão de vida, nós nos tornamos os heróis, porque nós achamos que nós somos bons, porque os homens são muito pecadores. Mas quando eu enxergo Jesus como o meu padrão de vida, eu entendo quão longe eu estou ainda de ser aquilo que eu devo ser.
Porque tudo que Jesus quer é que tenhamos o mesmo sentimento dele. Tudo que Jesus quer é que nós nos manifestamos nesse mundo como ele se manifestou. Tudo que Jesus quer é que de alguma forma venhamos a enxergar com os seus olhos, ouvir com os seus ouvidos, tocar pessoas como ele tocava. Tivemos uma experiência muito massa esse final de semana retrasado. Lá no sertão do Piauí, nós fizemos uma festa de 2 anos, o trabalho lá. E no final do culto, o pastor Fred, que estava lá, meu pastor, ele me chamou no canto e falou assim: Michael, cara, eu sinto que Deus quer curar pessoas aqui hoje. Ele fala meio com a mão assim, balançando a mão. Eu sinto que Deus quer curar pessoas aqui hoje. Então eu falei assim: então vamos orar. E nisso tinha 2 homens que não ouviam. Então vamos orar. Ele já tinha escutado do pai que tinha que fazer isso, então vamos orar. Vamos orar por aquilo que Deus está fazendo, que eu acho que é a melhor forma de orar. E nós oramos e esses homens voltaram a ouvir. O menino, que tem aproximadamente 10 anos, ele enxergava tudo embaçado. A vista dele era toda embaralhada, e isso dava dor de cabeça, e nisso desde bastante tempo, eu não sei quanto tempo, mas tem bastante tempo, a mãe dele falou. E aquele menino começou a olhar para um lado e para o outro, falou assim: e agora eu estou vendo tudo normal. Sabe por que Deus fez aquilo naquele dia? Porque Deus queria fazer isso naquele dia e ponto. Ele só queria alguém com disposição para a sua obra. Ele só queria alguém com disposição para o serviço. Então o serviço pode ser curar um surdo, ou o serviço pode ser eu dar um pão àquele que tem fome, por que não? Ou o serviço pode ser criarmos projetos relevantes para a cidade. Ou o serviço pode ser nós começarmos a influenciar na política social da cidade, por que não? Nós temos um lema hoje: nós não vamos esperar a politicagem fazer alguma coisa porque eles não fazem. Agora a igreja, ela tem o poder de transformar comunidades. Então se a igreja tem o poder de transformar comunidades, vamos lá. Porque a nossa prioridade agora é transformar comunidades. Por quê? Porque o Senhor quer. E ponto. Então é tempo de levantar os nossos olhos, é tempo de priorizar Deus e o seu reino. É tempo de ter uma consciência da urgência do nosso serviço. E precisamos lembrar também que os frutos, quando não são colhidos no tempo oportuno, eles apodrecem e já não servem mais para nada. E sabe de uma coisa? Deus conta com você sim. Deus, ele não falha. Deus escolhe as pessoas certas. Falhas sim, limitadas sim, carecem do amor e da graça dele todos os dias, sim. Mas Deus nunca falhou no seu plano. Deus nunca falhou nas suas escolhas. Então se Deus te chamou, cara, Ele é fiel para te capacitar e para te levar e para te trazer e para te sustentar. Ele é fiel para fazer todas essas coisas, porque Ele é fiel à sua obra. Ele zela pelo seu nome. Ele tem um cuidado pela sua glória. E sabe, eu e você não temos mais desculpas para servir aquele que tem o poder e que tem o domínio sobre todas as coisas. Sabe o que nós devemos fazer? Priorizar Ele e o seu reino. Priorizar Ele e o seu reino. Se você sair daqui hoje com isso na sua cabeça, eu preciso priorizar Deus e o seu reino, tá bom, é isso aí. Eu oro para que o Senhor venha nos dar um coração inconformado.
inconformado com a nossa própria vida, inconformado com a situação com que a nossa cidade está, inconformado com o jeito que a nossa nação está, inconformado com o mundo. Eu oro para que o Senhor venha nos empurrar mesmo para o propósito dEle. Eu oro para que o Senhor venha fazer com que sejamos de alguma forma relevantes para o corpo. E sabe, nós não temos mais tempo para perder tempo. Nós não temos mais tempo para desculpas, nós não temos mais tempo para nossas dores, nós não temos mais tempo para perder tempo. O bagulho está sério. O caos está instalado. E sabe para que o caos existe? Para muitas pessoas para se afundar, mas para nós para transformá-lo. O caos é uma oportunidade para a ação do corpo, para a ação da igreja. As trevas estão ali até que a luz chegue. É um princípio físico e espiritual. Se está escuro, acende a luz, que as trevas saem. Mas quando a luz é apagada, as trevas permanecem. E o que devemos fazer? Priorizar Deus e o seu reino. Porque quando eu priorizo Deus e o seu reino, eu priorizo a sua obra. E quando eu priorizo a sua obra, a luz chega a todos os corações que estão em trevas. Se você crê nisso, eu queria te convidar a ficar de pé, que nós vamos orar juntos. Amém?